há um ataque das forças infernais contra a igreja. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa: esse ataque infernal do diabo contra a igreja não vem de fora. Eu disse isso pouco tempo atrás e algumas pessoas se escandalizaram comigo, porque eu disse o seguinte: o grande ataque contra a igreja não vem de fora, é de dentro. Deixa eu dizer uma coisa: a igreja passou pelo estreito no primeiro século. A igreja foi perseguida pelo Império Romano. No período da Idade Média, muitas vozes foram silenciadas em fogueiras, foram levados às jaulas de leões. Eu tive visitando o Coliseu Romano e fiquei olhando para aquilo tudo e pensando: meu Deus, foi aqui que o sangue de homens e mulheres que não negaram a fé em Jesus Cristo foi derramado. A igreja sempre enfrentou o comunismo. Em muitos países tentou sufocar com uma imposição de um sistema ditatorial, tentou sufocar a pregação do evangelho. Regimes totalitários em redor do mundo inteiro tentaram calar, silenciar e sufocar a voz da igreja. Mas eu ouso dizer hoje à noite: nada disso foi a grande ameaça da igreja. Nada disso foi suficiente para calar a igreja. Ao contrário, 2000 anos já se foram e a igreja está de pé. 2000 anos já se foram e não há uma corrente filosófica, não há uma expressão religiosa, não há uma ideologia política partidária que consiga a envergadura que tem a igreja de Jesus Cristo plantada na terra para ser luz, para ser sal da terra. Portanto, os grandes ataques de Satanás não vêm de fora, as grandes investidas é aqui dentro. Por isso eu fiz questão de ler o que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 4: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, vão se desviar da verdade, vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. De quem Paulo estava falando? Do imperador? Não. De quem Paulo estava falando? De Nero? Não. De quem Paulo estava falando? De dentro. Quando Paulo reuniu os presbíteros da igreja de Éfeso, em Atos dos Apóstolos capítulo 20, a Bíblia diz que Paulo disse: eu sei, depois da minha partida, no meio de vós, não é lá fora não, é no meio de vós, vão se levantar lobos vorazes, cruéis, que não poupam o rebanho. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João, que eu já mencionei aqui hoje à noite também, ele diz: é já a última hora. Vocês sabem que vem o anticristo, e agora muitos anticristos têm surgido. Onde estão esses anticristos que têm surgido? Paulo está falando de política? Não. João está falando do Império Romano? Não. João está falando de dentro. E nós nunca vimos um tempo, meus queridos irmãos e irmãs, de uma avalanche de apostasia, de uma enxurrada de heresias que está se levantando para tentar deturpar o evangelho, para tentar descaracterizar a mensagem da cruz. Os pregadores, eu não vim aqui atacar ninguém, mas muitos pregadores estão se transformando em coaches da fé, com o evangelho açucarado, esse evangelhozinho mamão com açúcar, esse evangelhozinho que faz cócega na alma e dá coceirinha no ouvido, mas não provoca mudança nem transformação em ninguém. Eu quero dizer aqui hoje à noite, na autoridade do Espírito Santo, a igreja que Jesus vem buscar é pura, é santa, é imaculada. O noivo voltará. Satanás vai atacar as grandes doutrinas da Bíblia nesta última hora, e tem atacado o pastor Sérgio. Verdade.
As grandes doutrinas da Bíblia têm sido atacadas por pregadores irresponsáveis, malandros de púlpito, canalhas da fé, que têm atacado e blasfemado contra a mensagem da cruz de Cristo. Mas eu quero te dizer hoje, o Mádcio, te segura na palavra de Deus, te segura na palavra de Deus, porque breve, muito em breve, nós vamos ouvir o alarido de Deus, a igreja vai ser arrebatada. Esta é a nossa esperança. Mas deixa eu caminhar para encerrar aqui. Há um alarido, mas há uma segunda coisa que acontece. O que acontece? A voz do arcanjo